está hoje connosco José Eduardo Borges de Pinho. Cumprimento, muito boa tarde. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa para vermos a relevância desta palavra, diálogo, no contexto do Concílio Ecuménico Vaticano II. Inaugurou-se nessa ocasião essa nova atitude por parte da Igreja Católica? Em termos oficiais e de grande consciência eclesial, eu creio que sim, creio que podemos dizer isso. Certamente em função, ou em consequência também de uma leitura da realidade envolvente que pedia da parte da Igreja uma outra atitude, nomeadamente a percepção de que grande parte da sociedade se ia afastando da mensagem cristã e da própria possibilidade da Igreja anunciar. Eu lembro que nos anos 50 surgiu aquele célebre livro França, País de Missão, portanto, um indício disso. Estamos também num contexto, obviamente, de toda uma problemática a nível político e social, chamada Guerra Fria, que suscitava, nas sequências depois da Grande Guerra, da Segunda, suscitava naturalmente exigências de uma também presença e intervenção dos cristãos mais atenta, mais eficaz. Mas, no fundo, também havia uma consciência interna da própria Igreja de que toda a maneira de considerar o seu lugar no mundo, o seu próprio funcionamento interno, etc., precisavam de ser revistos e de encontrar um novo caminho. Diálogo, portanto, em duas perspectivas, da Igreja com toda a sociedade e também no interior da própria Igreja. Sem dúvida, e é difícil dizer o que é que desencadeou primeiro, porque as coisas estão tão ligadas, mas o Concílio Vaticano II, como tal, é um enorme acontecimento de diálogo interno na vida da Igreja, um grande acontecimento de diálogo no último século. Mas porquê? Pela representatividade que o próprio Concílio teve? Pela representatividade, antes de mais, sem dúvida. Foi o primeiro concílio em que a maior parte dos bispos, como é sabido, não era do continente europeu, mas toda a atitude que os bispos participantes no concílio foram tomando e o próprio processo depois de reflexão que foi desencadeado ao longo dos 3 anos das sessões conciliares. Tudo isso também teve um impulso muito grande da parte dos peritos. Os bispos foram para o concílio conscientes de que precisavam do apoio de teólogos e de pessoas, portanto, experientes, que os ajudassem a refletir sobre as grandes questões. Portanto, é um grande acontecimento de diálogo interno, na medida em que começa e depois ninguém sabe exatamente até onde vai. Mas, obviamente, que não podemos esquecer que, para esse diálogo interno e externo, os documentários de então dão-nos uma ideia muito, muito precisa disso, para esse diálogo interno e externo contribuíram decisivamente os meios de comunicação social. É o primeiro concílio da história da Igreja, obviamente, em que os meios de comunicação social, por um lado, estão dentro do próprio acontecimento, o transmitem à Igreja no seu conjunto e eles próprios fomentam esse diálogo dos próprios bispos. É interessantíssimo repararmos que muitos bispos têm, nessa altura, para com a comunicação social, uma atitude aberta, descontraída e até espontânea, muitas vezes falando de problemas que são debatidos na aula conciliar, que depois não se verifica assim dessa mesma maneira. Até o próprio documento que fala do diálogo da Igreja com o mundo, pela evolução que o próprio documento teve, não é? Exato. A Gaudium et Spes é um marco nessa matéria e representa já uma fase amadurecida, precisamente, da expressão desse diálogo. Mas a própria Lumen Gentium, como tal, por exemplo, também é fundamental em termos de conteúdo, em termos de princípios e de nova visão da Igreja, mas ela própria também já é fruto de um diálogo nomeadamente com as outras experiências eclesiais, as diversas experiências internas eclesiais e as outras experiências eclesiais no sentido dos outros cristãos. Há passagens da Lumen Gentium que reportam isso claramente e é muito interessante que, sobretudo nos números 13 a 16, 17 da Lumen Gentium, a Igreja percebe-se exatamente numa situação de abertura a todos os homens e mulheres deste mundo e isso é o que representa essa atitude de diálogo, que, no que respeita depois à sociedade em geral, encontra então no número 92 da Gaudium et Spes, uma expressão que eu considero ainda hoje maravilhosa. Se lermos esse número, fala-se do diálogo a nível interno. É aí que está aquela célebre frase
em que se diz que haja unidade, mas uma unidade na diversidade, diversidade em tudo o que for possível, e em que se apela, portanto, a uma percepção de que há, mesmo dentro da Igreja, toda uma atitude de abertura exatamente ao diálogo e à compreensão mútua. Mas é aí nesse número 92, em que a Igreja no Concílio diz que se abre realmente a todos os homens e mulheres, quaisquer que sejam as suas crenças e opções. E estamos a falar de duas Constituições, Gaudium et Spes e Lumen Gentium, duas Constituições fundamentais deste Concílio Ecuménico Vaticano II. Professor Borges de Pinho, se tivéssemos que fixar 2 ou 3 razões que levaram a esta mudança de paradigma na Igreja, a uma abertura ao diálogo, quais seriam essas razões, na sua opinião? Na minha opinião, creio que há uma progressiva tomada de consciência, e quem viveu um bocadinho nessa altura, eu ainda era relativamente jovem, mas lembro perfeitamente, de experiências e de modos de pensar e de agir, que eram, vamos dizer uma palavra simples, talvez um bocadinho curta, eram fechados. Portanto, a Igreja estava segura de si mesma, aparentemente, embora sentisse que realmente o mundo estava a mudar. Ora bem, esta atitude de uma autossegurança, que também é um autofechamento, começava-se a perceber que isso não tinha futuro. Creio que esta é uma razão fundamental. A outra razão, e essa está expressa no discurso de abertura do Papa João XXIII, Gaudet Mater Ecclesia, a Igreja tem uma verdade a comunicar, mas sabe que não a pode comunicar se não entrar em diálogo com as pessoas, com o mundo. E, nesse sentido, portanto, a questão fundamental é o mesmo depósito da fé, a mesma doutrina, mas numa nova linguagem, numa nova forma, mais adaptada às circunstâncias, e é isso que se chama, que se sublinha quando se fala de um concílio pastoral. E é, portanto, em todo este contexto de renovação teológica, mas também de linguagem, que a Igreja percebe que há desafios concretos a que tem de procurar responder em termos de testemunho no mundo, nomeadamente, então, isso aparece nos diversos problemas que emergem na Gaudium et Spes. A Igreja Católica percebeu, com o Concílio Vaticano II, que não bastava ter uma postura magistral de comunicação unidirecional, que era preciso ouvir também? Isso sim, decisivamente, e foi no processo de reflexão conciliar que entrou essa percepção de uma escuta ampla, uma escuta que começou por ser, por intuição do Papa João XXIII, a escuta dos outros cristãos, antes de mais, os observadores não católicos, mas depois, claramente, uma escuta do mundo, que está muito presente na Gaudium et Spes, a famosa expressão dos sinais dos tempos. Eu creio que quando nós hoje olhamos para trás, há um documento de grande relevo, que é sem dúvida a encíclica do Papa Paulo VI, Ecclesiam Suam. Ela é a primeira encíclica do Papa Paulo VI. A primeira encíclica, escrita durante o concílio, portanto no ano de 64, na época de agosto de 64, e é aí que ele, Papa Paulo VI, assume a herança de João XXIII e assume a herança em 3 grandes linhas que ele, nessa encíclica, sublinha. A Igreja toma consciência de si mesma, do que ela significa, portanto, a tal renovação interior. Ao mesmo tempo, a Igreja sente que há um processo de renovação em todas as suas dimensões que precisa de ser, portanto, a palavra consciência, renovação, e a terceira palavra que vai ocupar grande parte em si é a palavra diálogo. A Igreja faz colóquio, faz diálogo. É a única forma que ela tem para poder chegar ao mundo em que vive, mas não é uma mera adaptação, é a expressão exatamente daquilo que a própria Igreja porque o interessante é que no concílio a Igreja faz a percepção que a história de Deus connosco, o diálogo de Deus connosco, é que fundamenta toda a atitude de diálogo da Igreja em todas as direções. E veremos ao longo das próximas semanas, neste dia em que o professor Borges de Pinho estará neste programa, de que forma é que foi acontecendo e que foi-se concretizando esse diálogo, nomeadamente com outras religiões cristãs e não cristãs. Muito obrigado, professor Borges de Pinho. Até de hoje 8 dias, quando voltarmos aqui a este programa a recordar os conteúdos do Concílio Ecuménico Vaticano II.